Pra mim, é a melhor bebida e a melhor conversa aqui hoje, viu? Vinho é bom porque vinho, você tá triste, você bebe vinho, você tá feliz, você bebe vinho. Você vai fazer uma reunião na hora, né, em algum lugar, você bebe vinho, né? Você vai comemorar, você bebe vinho. Você não tá fazendo nada, você bebe vinho. E, não, a gente tava falando até agora há pouco, né? Quem não gosta de vinho se interessa pela história do vinho, porque realmente é muito interessante. É. O vinho tem um leque muito grande de assunto, né? E quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe, né? E aí você quer estudar mais e mais e mais para você poder ir decifrando e tal. Existem milhares de uvas e de blends e de região e de terroir e enfim. O vinho ele é milenar, né? A história dele é muito interessante, né? Então, posso falar aqui? Pode falar. Você é a nossa convidada Ai, hoje. A que gente veio bom, falar né? sobre isso. Eu vou até dar uma palhinha aqui do livro, né, que eu estou escrevendo, que é sobre a influência do vinho na história do mundo. E a gente começa desde dos deuses gregos, né, de Baco e tal, e passa por semideuses, né? Quando a gente fala de Gilgamesh, que narra a história já de Noé, que depois biblicamente vem Noé, e é uma história muito parecida com relação a dilúvio e plantação de vinhos. Aí depois a gente vem Cristo, né? O primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar água em vinho, né? Foi o primeiro milagre. Depois disso, aí a gente pode pular e ir direto para Tutankhamon. Tutankhamon deixou para a gente um legado do vinho absurdo. Porque dentro da tumba dele foram encontradas várias ânforas. É mesmo. Exato, com descrição de uvas, de região e de ano. Então lá deu-se para saber que existiam já 3 tipos de uva, vitis vinífera, que produzia esse vinho na época. E tudo ficou escrito nas paredes. E porque naquela época entendia-se que o vinho ele era só para quem tinha muito poder, tinha muita riqueza, né? E aí acabava que quando eles faleciam e eram enterrados em suas tumbas, se levava vinho junto, que era para chegar na eternidade já com estoque. Entendeu? Olha só. E eu falo, Meta de nossa, vida. e como o vinho evoluiu, porque hoje o vinho, ele é para todos, né? Hoje aí eu acho muito interessante isso. O vinho ele tem entrado dentro da casa e da vida das pessoas que antes eram algumas pessoas não consumiam por achar que era uma coisa muito seletiva e hoje o consumo tem se aumentado gradativamente de uma forma muito espontânea, muito dinâmica e eu acho que isso é muito interessante porque hoje o vinho ele é acessível a qualquer pessoa, né? De qualquer nível cultural, social, Até porque a econômico, gente tem enfim. uma variedade absurda, né? De Nossa, imensa. tipos, de lugares, do mundo inteiro, né? Imensa, é uma E delícia, para né? todos os paladares, porque a gente tem aquelas pessoas que preferem o vinho mais suave, tem aquelas Eu pessoas que. falo que vinho é igual mulher. Tem a sensível, tem a chata, tem a nervosa, tem a irritada, tem a dinâmica, tem a tirana, entendeu? Tem tudo quanto é tipo. O vinho é igual, a uva é a mesma coisa, sabe? Existem vários tipos de uva, existem blends que você pode fazer e cada um te gera um aroma, te gera um sabor, enfim. Então eu sempre falo isso, assim, de uma forma brincando, né? Mas é muito equivalente para mim, sabe? A gente estava conversando agora há pouco, né? Um pouquinho antes de começar, e você estava me dizendo que a Sara, gente, ela é advogada e ela Uhum, advoga o dia inteiro, tá? sim. E você me disse antes também que você se apaixonou pelo vinho, né? Como é que foi? Como é que o vinho entrou na sua vida? Como é que ele arrebatou seu coração, assim? Nossa, o vinho entrou na minha vida. Tem mais de 20 anos. Eu gosto muito de vinho. Sempre gostei Vou fazer uma muito. pergunta antes. Você já Claro. tomou vinho de garrafão? De garrafão, É. já tomei, mas não no Brasil. Vinho da casa, mas não era vinho doce, nem Ah, suave. então você nunca Era. tomou aquele vinho doce de garrafão, sabe? Cara, sangue de boi, É, esses daí. esses Então, não, sim. não. Minha mãe ama, ela me deixa louca. Tanto que a nossa linha de vinho próprio lá do Vinum, né, que leva o nosso logo, tem um que eu fiz pra ela, que é o Bordeaux de mesa suave, porque é o vinho preferido dela. Eu tô tentando fazer ela mudar
Aí, de entender um pouco mais, a gente acabou Ampliar o paladar. a gente foi pra Itália agora o mês passado e ela chegou a degustar lá numa vinícola comigo. Então eu falei, nossa, aí ó, e até comprou uma garrafa, Olha assim, esse só. vinho doce. Falei, olha que sucesso, minha mãe, que evoluída. É incrível, né? A gente tava falando isso, como o paladar evolui. Pra gente, eu sempre falo que quando a pessoa vai começar a beber, eu quero desenvolver meu paladar, mas eu não sei que vinho que eu gosto e tal. Sempre começa com uvas mais suaves, uvas mais fáceis, com menos tanino, sabe? Pra não aquela coisa não amarrar a boca, né? Pra não ser aquele trauma de início, né? Porque às vezes toma com um tanino super alto, às vezes não tá equilibrado na acidez, por vários motivos, e aí eu falo, eu não gosto de vinho, entende? Porque provou aquele que não foi do gosto, né? Mas como o vinho é igual uma mulher, sempre vai ter um que Alguém vai que te preencher o agrade. gosto. Vai, sempre vai ter um que vai agradar. Eu adorei essa comparação, sua referência. Mas aí então não foi um vinho de garrafão. Não foi. Como ele entrou na sua vida, então? Porque, olha, Não foi vinho de garrafão. Na verdade, assim, a gente começava a sair, né, jovem e tal, e antes disso passava em algum lugar jantar e eu sempre falava, vou tomar um vinhozinho, tomar uma tacinha de vinho. Aí depois eu chegava nas festas e falava assim, nossa, mas que ruim, né, que é beber destilado, não tem um vinho, entendeu? E aí eu comecei. Depois disso, eu comecei a ler bastante. Comecei a comprar uns livros, comecei a ler, porque eu gosto muito de estudar, muito de ler. E comecei a ler sobre vinhos e tal. E comecei a comprar umas garrafas, de uma uva aqui, uma outra ali, para identificar. Passado isso, quando no começo jovem a gente é duro, né? Não tem dinheiro assim para nada. Depois que a gente começa a dar uma deslanchada na carreira, é que você fala, agora vou dar umas viajadas nas vinícolas. Agora eu posso gastar uns R$ 80 numa garrafa. Entendeu? Aí eu comecei a viajar, né, pra América Latina, pra América do Sul, e fui, né, bastante. Aí depois comecei a ir pra Europa, e aí eu entrei pra ABS, né, em São Paulo. O que é ABS? A ABS é uma Associação Brasileira de Sommeliers. E aí eu fiquei sócia da ABS, depois eu comecei a fazer o curso de sommelier. E aí eu fiz já a segunda etapa de especialização de sommelier, em champanhes e tal. E foi isso. E agora tudo que eu vou viajar, eu sempre quero incluir algum lugar que tenha uma vinícola, que tenha uma história. Porque para mim hoje casar viagem, eu caso com vinho, sabe? Então tem que estar meio que linkado. Você assim. me disse que quando você planeja uma viagem, mesmo que você esteja com a sua família ou com seus filhos, você consegue colocar um pouquinho do vinho no roteiro. Porque eu fico pensando, nossa, eu tô aqui tem que ter uma história de vinho, aqui tem que ter alguma coisa, aqui tem que ter uma produção, e eu não vou conhecer, como assim? Eu não sei se eu vou voltar aqui, eu preciso, entendeu? E aí foi isso. Eu viajei a última vez. Eu vou muito para França, eu gosto muito. Aí a última vez que eu fui, eu fiz a região de Bordeaux e tal, e Borgonha, e acabei conhecendo vinícolas fantásticas lá, e aí eu fiquei apaixonada. Eu amo a vida do vinho. Por mim, eu vivia só na vida do vinho, entendeu? Mas eu sou aquela transsocial, né? Que tá na moda agora falar, né? Eu sou uma rica, né? Eu sou uma rica num corpo No pobre. corpo de pobre. Então, não dá pra viver só de vinho. A gente tem que trabalhar de outros jeitos também, Mas né? aí você colocou o vinho no seu trabalho. Coloquei, Como sim. que nasceu o vinho? O vinho nasceu de um... Pra ser muito sincera, assim, né? Pouca gente sabe, mas eu sonhei com o restaurante. Ai, que delícia. Porque eu trabalhava na época como advogada em 2 lugares e estava na pandemia e a gente não estava saindo muito. E eu acabei sonhando com um restaurante que tinha uma adega linda e com vinhos e não sei o quê. E aí eu acordei e falei pro meu marido, eu vou fazer um restaurante. Ele falou, você é louca? No começo da pandemia. Isso. Aí eu falei, eu vou. Ele falou, eu não vou te ajudar. Tem tempo? Eu falei, não precisa, eu dou um jeito. Aí corri no meu primo, que meu primo, né, nasceu junto comigo, sempre comprou minhas ideias doidas. Eu falei, vamos fazer assim, 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 tal. Ele falou, Sara, eu sou da cerveja, não entendo nada de vinho, mas bora, né? Você quer fazer, vamos fazer. E aí surgiu a ideia de fazer o vinho nisso. Então, assim, o vinho, na verdade, ele foi inaugurado no meio da pandemia. Né? Claro que estava meio que no fim já da pandemia, mas Sim. eu comecei a fazer a reforma, porque... Você planejou todo ele? Planejei todo ele. Aí eu comecei a procurar um galpão
que eu pudesse reformar inteiro e fazer uma decoração do jeito que eu queria, que remetesse um pouco à Toscana em algum momento ali no corredor, né? E fazer uma adega inteira de vidro para que todo mundo dentro do restaurante pudesse ver todos os rótulos. E foi pensando em cada detalhe, assim. O vinho eu falo que é meu segundo filho, porque eu amo lá e tudo lá eu provo. A comida, os vinhos, tudo passa por mim primeiro, assim, porque eu primo mesmo pela excelência de produto, de consumo. É para dar uma experiência mesmo pro público, sabe? É o que eu gostaria de comer e beber, então é o que eu vendo, sabe? Eu gosto assim, então eu sou... Vou ficar aqui a noite inteira falando do vinho. Porque... Ué, mas é isso que a gente quer, né? Se a gente pudesse, a gente ficava mesmo. É verdade. A vida inteira. Sara, você trouxe alguns vinhos aqui, a gente vai falar sobre isso, mas é tudo... Eu acredito que quando a gente fala, o vinho é ele é mais acessível hoje, tudo mais, realmente, acho que a gente tem vinho de tantos lugares, de tantas possibilidades, de vários valores, sim, né, de um vinho que é mais acessível, até vinhos que são muito caros, sim. Né? E a gente também tem rituais para tomar o vinho. Explica um pouquinho sobre isso, porque eu não sei. Eu sei que assim, eu vou começar com um branquinho, depois eu vou aumentando, vou indo pela minha intuição, mas eu não sei nada. Eu falo que o vinho certo, a hora de beber o vinho certo, é a hora que você quer. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você toma um vinho, você amou. Aí você compra vários dele, fala, não, vou estocar aqui, porque é barato, é bom. Aí a segunda vez que você vai tomar, você fala, nossa, mas parece que não tá tão saboroso igual a primeira. Verdade. Porque é o estado de espírito. E o estado de espírito influencia muito o paladar seu com relação ao vinho, sabe? Eu falo que, assim, o vinho, ele é tão mágico, que ele tem uma influência que as pessoas não têm noção. E aí eu falo, gente, veja só a influência do vinho, ela é tão grande que Jesus transformou a água em vinho. Nós estamos falando biblicamente. Verdade. Então, tipo assim, nós estamos falando do cara, né, que valorizou o produto, por quê? Tem uma razão, né, a existência disso, né, enfim. E aí, eu trouxe vários vinhos pra gente falar, assim, de um pouquinho de cada, para que as pessoas possam ter uma noçãozinha de uma coisa ou outra. Eu não gosto de ser maçante, eu não gosto de ser muito técnica, porque eu acho que quando a pessoa quer ser técnica, ela vai fazer o curso, ela vai estudar, e eu gosto da pessoa que quero aprender só, quero aprender de repente a degustar, né, porque assim, é o que você falou, como é um estado de espírito... Às vezes o vinho que é bom pra você não é bom pra mim. Pois é, e não é o momento... tomara que o vinho que eu trouxe hoje seja bom pra você. Pra mim sempre é bom vinho. Porque, claro que eu tinha que trazer um vinho pra gente abrir e tomar um vinho. Lógico. Eu tô agora na fase, né, como eu sou assim de fase. Como eu fui agora pra Itália, então eu tô na fase só dos vinhos italianos. Eu amo os vinhos italianos. Então acertei. Acertou eu trouxe muito. um Sangiovese, que é a uva Sangiovese, da região da Toscana, tá? Então eu trouxe um aqui de denominação geográfica típica aqui, bonitinho, maravilhoso. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que a gente vai abrir esse vinho. Gente, presta atenção, porque até pra abrir tem técnica. E eu aprendi faz pouco tempo e eu fiquei pra boba gente poder da o quê? facilidade. Fazer um H, né? Quando vai abrir pra alguém. Exatamente. E assim, né, a gente... É sensual, né? Você abrir um vinho, é sensual. É sensual. Primeira coisa, você o rótulo sempre virado pra pessoa, né? Pra quem você vai servir, né? Depois você vai cortar a saia. Eu em casa não corto saia. Eu abro com a saia mesmo, tá? Mas eu vou cortar aqui pra fazer bonitinho, pra todo mundo ver como é que é aqui. E como é que abre com a saia mesmo? Eu enfio aqui, assim, puxa. E eu enfio aqui, e a hora que sai tudo, aí eu só tiro assim a sainha, sabe, na lateral. Mas assim, tecnicamente, tá bonitinho. Vamos tirar aqui pra fazer o H e ficar tudo certinho, porque afinal de contas viemos para isso, né? E imagem é tudo, né? Aí a gente sempre assim, ó, pega meio lateralzinho, sabe? E dá uma furadinha aqui assim, ó. Encaixou. Encaixou, aí você vai girar. Existem alguns tipos de abridores que são, por exemplo, a pinça, que é para abrir vinhos de rolhas mais antigas e tal. Mas usualmente esse aqui de 2 tempos, ele é muito interessante, tá? Que a gente chama de abridor sommelier esse. Porque aí você abre aqui num tempo, aí você vem aqui, ó, no segundo tempo. Ó, abriu. A facilidade que ela abriu esse vinho, ó. Por que que a gente geralmente cheira a rolha? Pra ver se o vinho não tá estragado. Então, geralmente quem vai servir já dá uma cheiradinha. Porque se estiver estragado, vai estar aquele cheiro
Nem é de tabaco, gente. Não é de vinagre. É um vinagre, mas assim, quando ele tá estragado, você sente aquele cheiro de cinzeiro mesmo, sabe? Sabe aquele resto de cigarro no cinzeiro? Horrível, tá? Eu imagino. Eu acho que eu nunca abri um vinho estragado. Que bom, Nossa, que eu já abri sorte. alguns, porque minha prima não bebe, me deu uns lá da casa dela pra eu beber que eu não levei, e aí... horríveis. E aí você coloca, como é que chama esse... E aí camisinha? Essa camisinha nele pra gota, não Pra escorrer não no rótulo. escorrer, Às vezes tá. você vai tomar um vinho mais bonitinho assim, você quer guardar, né? Bom, primeira coisa que você faz é pôr... Eu pus mais, mas geralmente você põe só um pouquinho. E dá pra quem for... Convide, né? então, o nosso público. Pra sentir. Pode abaixar um pouco. Desculpa. Isso. A questão de sentir o aroma quando alguém te serve a garrafa, não é pra ver se você vai gostar. Eu já achava que Tá? era pra ver Não te dá um golinho. Põe um pouquinho só pra você dar um golinho pra ver se gostou. Não, é pra ver se tá bom. Tá. Tá? Se você não gostou, o problema é seu. Se você comprou, você vai ter que Você beber. pediu Você o vinho. Uai, entendeu? Mas é só pra ver se ele tá bom, E né? o que a gente fala nesse momento? Sarai, fico tão perdida. Na hora que o garçom me oferece aquele Aí você pouquinho... pega... Pode servir. Aí você faz assim, né? Tá bom. E aí, pode servir. Lindo, Ainda bem que esse tá bom. maravilhoso. O que eu gosto de fazer bastante? Airar a taça. Por que airar Obrigada. a taça? Eu não sei se vai dar pra ver aqui, eu coloquei aqui em cima, mas dá. Ó, quando você vai airar a taça. Só um pouquinho, Sara. Isso. Por que você vai fazer essa forma de airar? Para você expandir o aroma dela. Porque às vezes no primeiro momento que você põe o vinho na taça, ele tá muito complexo no álcool. Então quando você faz isso, ele abre. Eu vou servir você e aí você sente o aroma primeiro e depois você dá uma airada e sente depois. Você vai derrubar vinho no estúdio, mas vamos lá. Vamos tentar. Deixa eu pôr aqui para você. Obrigada. Primeira coisa, Então, a gente primeira brinda. Coisa Sempre a gente segura o vinho na haste, nunca no bojo. Por quê? Porque não mudar a temperatura do vinho. Tá. Se a gente muda a temperatura do vinho, às vezes a gente muda o sabor dele também. Aí eu sinto. Agora eu vou airar isso. Não sei fazer isso. Põe em cima da mesa e gira, ó. É mais fácil. Ai, meu Deus. Vai. E agora? Notou a diferença? Notei Tem diferença. Ele fica mais intenso, dá pra sentir melhor. Dá pra você sentir melhor a questão aromática dele, fazer uma leitura. Aí quando você pega e faz assim no vinho, ó, você consegue ver que ele é um violáceo, que ele, o tom de cor dele não é frutas pretas, mas também não é tão de frutas vermelhas. Aí você já consegue ler que não é um vinho com tanta concentração de tanino. Tá, entendi. Entende? O tanino é que deixa ele mais escuro. Quando você vai provar um vinho que tem alta concentração de tanino, é como se você comesse uma banana verde, sabe? Em cima do céu da língua, fica amarrando. Isso é tanino. Um vinho que tem muito tanino e baixa acidez, você vai sentir muito isso. E um vinho que tiver muita acidez e baixo tanino, você vai sentir a salivação na lateral da língua. Tá. Então, se você provar esse agora, você vai ver que vai estar muito equilibrado. Tanto a sensação que você está tendo do tanino em cima da língua, da raspagem, como a salivação. E quando a gente degusta um vinho, existe uma maneira de sentir ele melhor na boca? Eu provei. Tem gente que enche a boca, tem gente que... Então, é tem legal, gente que assim... passa pela boca. No vinho, eu costumo dar imersão ao mundo do vinho. Sempre tem lá, quem acompanha a nossa página do Instagram sabe quando vai ter. Então, às vezes eu dou introdução ao mundo do vinho, que é realmente ensinar, degustar, aprender. E algumas vezes eu dou por região, por uva, enfim. Eu adoro falar de vinho, então cada hora eu vou fazendo um tema. Às vezes o pessoal monta grupo e pede, enfim. Então, quando a gente vai aprender a questão de degustar o vinho, você coloca na boca e deixa pelo menos 5 segundos. Se você puder passar o vinho por todos os seus sensoriais dentro da boca, é muito melhor para você poder depois fazer uma definição dele, tá? Eu gosto muito nos meus cursos de sempre dar para a pessoa, ela tampa o nariz, mastiga um gorgonzola. Se você tampar o nariz e só mastigar o gorgonzola, você vai sentir só que ele é salgado. Você não vai saber que ele é gorgonzola. A hora que você soltar o seu nariz e respirar, você vai perceber que ele é um gorgonzola. Por que eu faço isso? Porque assim, o sabor que você está tendo do vinho e o aroma são completamente diferentes. Você só vai linkar quando você sentir o aroma, que começar a identificar
daquele vinho, naquela uva e poder saber. Nós temos hoje um leque de níveis de aromas, né? Que são os primários, secundários, terciários, enfim. Mas o mais interessante que eu gosto sempre de ensinar para a pessoa é a questão de sentir o aroma e tentar identificar a fruta. Então, a primeira coisa, sente o aroma. Gente, eu sou péssima nisso. Aí você acha que esse aroma é de frutas negras ou frutas vermelhas? Olha, você vai tentar fazer uma leitura, porque existe uma memória olfativa que a gente tem. Cada um tem uma. É verdade. Eu acho que são frutas vermelhas. Tá vendo? Isso você já identificou. Interessante. Ele é mesmo? E ele é mesmo. Que bom. Ele é mesmo, ele é mesmo. na prova. Né? Se agora, tenta de novo, tenta identificar pra ver se você sente uma coisa meio de framboesa, misturado com morango. Sabe quando você faz aquela misturinha de frutas vermelhas, assim? Sim. É bem evidente mesmo. Não é? Demais. Tá vendo? E aí você falando fica mais evidente ainda. Viu? Por isso que eu adoro dar os cursos, porque lá todo mundo vai falando, nossa, não acredito, olha, eu tô identificando. É muito legal. É muito legal. Nossa, eu vou super fazer esse curso. Adorei. A gente vai bebendo, né? Que delícia. E aí eu trouxe esse, é um Sangiovese. Então... O Sangiovese é uma uva, então, para as pessoas entenderem. É uma uva italiana. Que ela é produzida apenas na região da Toscana, na Itália. Não necessariamente, tá? Existem outras regiões que produzem, mas assim, o Sangiovese ela é muito forte na Itália. Então, se você pegar da região da Toscana, ali que tem Montalcino, Montepulciano, Chianti, perfeito, você não vai errar. E não importa o valor do vinho, tá? Você pode pagar barato, mas se for dessa região, vai ser bom. Porque assim, esse vinho, o Sangiovese, essa uva, se você tomar ela no varietal, o que é varietal? É só a uva, não tem blend, não misturou com outra. Quando mistura duas uvas, é uma uva só, ela é varietal. O que é varietal? Quando só é uma uva só. Tá, mas isso define qualidade? Isso só define a uva que tá naquela garrafa. Por exemplo, aqui é Sangiovese. Só temos a Sangiovese aqui. Então, é um vinho varietal. E é mais fácil de acertar? Eu não misturei outro. Não necessariamente, porque, por exemplo, ó, vou te dar aqui uma amostra. Eu tenho esse daqui da Eslovênia. Eu amo vinho da Eslovênia. Gente, que demais. Amo. E ele não é um varietal, porque ele é um Cabernet Sauvignon. Viu, gente? Né? Eu falo Sauvignon. Não, eu sou Cabernet Sauvignon. Aprendendo muito hoje. Né? E Merlot. Então, ele tem essas duas uvas aqui. Né? Então, ele não é um varietal. Tá? Ele é considerado um blend. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um americano. Depois eu entro no detalhe dos vinhos, se você deixar. Tá? Eu quero muito. Eu tenho um americano, que é da uva Zinfandel. A Zinfandel californiana. Zinfandel. É uma uva californiana. Então, se você comprar um vinho americano da Califórnia, da uva Zinfandel, acertou. Tá. Muito bom. Tá? Não importa, valor, etc, não importa. Claro que os vinhos americanos não são tão baratos, mas você vai encontrar aí na faixa de uns 80 e pouco, bem bom. E por que os vinhos americanos não são tão baratos? A questão da importação é muito pesada pra gente, né? Primeiro que o vinho vai vir em preço de dólar. Segundo que o nosso imposto é muito alto. Terceiro que a região que produz lá na Califórnia é muito pequena. Então, quanto menor for a região de produção do vinho, mais caro ele vai ser. Por isso que os barolos são caríssimos, porque a região é muito ínfima, muito pequenininha mesmo, não tem para onde crescer, né? Então essa é a questão. Tem uma questão de produção mais artesanal também, tem uma questão... em algumas regiões a produção é mais artesanal. Na Itália a gente sabe que as produções são bem artesanais. O legal da Europa, por exemplo, e agora os Estados Unidos está nessa pegada e tal, é a questão da legislação. A legislação não somente para se definir, porque o vinho hoje, para ser tido como vinho, ele tem que ser exclusivamente feito à base de uva. Ele não pode ter nada, sem ser uva. O que poderia ter? Aditivo químico, conservante, alguma coisa assim? Não, conservantes até alguns têm, por conta de tempo e tudo mais, mas o que eu quero dizer assim, eles não podem ter... Quando a gente pega alguns... Nossa, me fugiu agora para te dar um... esses cooler, assim, de uva, alguma coisa nesse sentido, eles são tidos como coquetel, eles não podem ter denominação de vinho. Entendi. Tá? Porque o vinho, para ser essa denominação, ele tem que ser exclusivamente de vinho. Então, como é que é a produção? A gente pega lá, colhe as uvas. Pisa na uva, que todo mundo sabe, já viu em algum lugar. Pisa e forma um mosto. Esse mosto, né?
Aí esse mosto, ele vai para dentro do tornel. Tá? Aí lá ele sofre uma prensa. Se ele fica muito tempo o mosto lá com a prensa, o vinho vai ficar mais concentrado, mais escuro, mais forte, mais potente. Se ele fica menos, vai ficar menos. Aí filtra, depois disso vai para barril. Aí lá pode ficar algum tempo e já ir direto para as garrafas, ou pode ir para outro barril e fazer uma troca, né? Então, quando você coloca um vinho num barril de carvalho francês novo, e não passa depois num já usado, ele vai ficar com aquele aroma, aquela coisa forte de madeira, pegado. Por isso que existe uma mesma uva, no mesmo terroir, de uma mesma vinícola, e que ele tem aromas e sabores diferentes, porque a forma com que você produz o vinho muda muito. A questão da colheita muda muito. E a questão da videira, porque a gente tem as vinhas velhas. Eu não trouxe nenhum hoje de vinhas velhas, mas o vinho, todo vinho que vier escrito na garrafa, Old Vines, ou vinhas velhas, ele sempre vai ser mais caro. Por quê? Porque são videiras muito velhas, mais de 100 anos elas têm, e a raiz delas entram tão profundamente no solo, e quando ela vai entrando profundamente no solo buscando a água, ela vai se machucando na raiz. E aí vai adentrando nela os componentes daquele solo. E aí ela vai produzir cachos de uva com mais intensidade de sabor e menos cachos. Entendi. E aí, aquilo lá vai ser uma coisa mais rara. Portanto, aquele vinho ele é mais caro, por exemplo. Mais especial. Hoje você encontra muito fácil, por exemplo, o Lalinda Malbec argentino e o Lalinda Malbec Old Vines. Se você comprar os dois, eu já dei até essa degustação lá no Vino, e tomar os dois, você vai sentir completamente a diferença um do outro. É a mesma uva, mesmo terroir, mesma produtora, mas de videiras diferentes. E aí você sente totalmente a diferença entre um e o outro. Aí você fala, nossa, só vou tomar Old Vines agora. Meu, é muito interessante. É uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Quando eu via Old... Uhum. Eu achava que era a garrafa que era envelhecida. Não, é a videira. E aí ela dá menos cachos e aquilo tem mais concentração. Então aquilo lá é tudo muito... que é raro é muito mais especial, né? Com certeza. E como a vida, né, machuca pra ficar melhor, impressionante. Pois é, e se não machucar, ela não vai ficar boa. Não é? A vida tem que machucar. A vida tem que machucar. Tem que machucar. E a videira também tem que ser machucada, olha só. Eu tava pensando isso outro dia, eu falei assim, gente, eu tava até ontem pedindo a Deus paciência, né? Porque eu sou uma pessoa intolerante, agitada, e às vezes eu sou autoritária, e eu tô pedindo paciência. Aí ele tá me dando provação. Ele não para de me dar seu pedido tá errado. Aí falaram assim pra mim, Sara, você tá pedindo errado, porque se você tá pedindo paciência, ele tá te dando provação pra você adquirir paciência no longo da sua vida. Eu falei, pera um pouquinho, então vamos mudar os pedidos aqui, que o negócio tá certo. Tô pedindo errado, não adianta. Não é? Sara, eu vou te convidar agora pra brindar com a Água Platina, que é a nossa patrocinadora. Sucesso. E a gente tem que intercalar água com vinho, né? Tem. Porque limpa o paladar. Porque limpa o paladar e por causa do teor alcoólico. Depois, quando você... A gente toma na garrafinha, tá? Porque é patrocinadora, adoro, né? A gente tem que tomar na garrafinha. Você sabe que lá no Vino, a nossa garrafa, ela é personalizada da Platina. Ah, eu sei. Eu sei porque eu sou cliente. Então, ela é da Platina também. Sara, o brasileiro, ele tá mudando o paladar dele, porque assim, o que a gente falou do chapinha é muito verdade. A gente que é muito geração anos 80, né? Eu sou muito geração anos 80. Eu comecei tomando vinho doce. A primeira vez que eu tomei um vinho mais seco, não sei se a gente pode dizer assim, você até me corrige se a gente pode dizer assim ou não, foi quando eu fui para Londres a primeira vez. E eu odiei. Era uma coisa, eu falei, gente, como que alguém toma isso? E hoje eu amo vinho. Essa evolução do paladar, ela é natural. E isso está acontecendo, de fato, no Brasil. A gente percebe que não só com vinho, mas com café, com cerveja, com a própria gastronomia, né? De uma maneira geral. As pessoas estão provando, estão tendo mais acesso. Mas não só tendo acesso, mas conhecendo e evoluindo mesmo, né? Eu acho que ampliando o paladar. Eu acho que hoje a globalização e o acesso que a gente tem a outros produtos e a informação, isso facilitou muito, né? Se a gente for voltar lá antigamente, na época dos nossos avós...
eles não tinham acesso a nada, né? Vivia naquele núcleo e era aquilo, né? Não tinham acesso nem a uma expansão de pensamentos, né? Então, são pessoas mais retrógradas e tal, menos evoluídas, assim. E a gente tem evoluído na constância e eu acho que a nossa obrigação é evoluir, né? Ainda mais que nós temos acesso a tanta coisa. Mas o vinho tem, já estatisticamente, se tornado uma grande paixão nacional, sabe? Como então, é a cerveja, né? Como é a cerveja. Então, ele tem evoluído bastante, as pessoas têm buscado aprender mais, têm buscado saber mais, por uma questão de não só de conhecimento cultural, mas também por questão de gosto, de paladar. Olha, eu quero saber se eu gosto disso, eu quero saber se eu gosto daquilo, olha, eu quero provar aquela comida. E antes você via que não era assim, né? As pessoas falavam assim, não gosto. Não gosto. Não, amarra a boca. Não quero. Não, que frescura. E hoje não tem mais isso, né? Hoje a gente tá muito aberto a tudo, né? Eu falo que eu sou fã do ser humano nesse sentido da evolução, porque hoje nós estamos vivendo, claro que ainda existe coisas muito difíceis, né? Que a gente tem que lidar, mas hoje a gente está vivendo uma questão de aceitação do outro enquanto ser humano tão grande, que isso enaltece o coração, assim, o respeito ao próximo, sabe? O respeito à identidade do próximo. Então, tudo isso tem feito com que a gente possa evoluir em outros aspectos também, entende? Eu nunca tinha pensado por esse lado, é verdade. Quando a gente amplia a nossa consciência social, a gente amplia tantas outras coisas, sim, né? E uma delas é o paladar. Sim, sim. Eu gosto muito de ler Deepak Chopra, sabe? Tem nada a ver com vinho, né? Mas ele é um médico indiano, e ele escreveu um livro que chama Os 7 Passos da Evolução. Para eu chegar no sétimo passo, eu levei uns 3 anos no livro, porque eu não passava, enquanto eu não evoluía uma, não passava para outra. Mas você continuou ali, mas eu né? sou firme, porque eu acho que a gente tem que evoluir, né? A gente tá aqui para isso, né? Então, quando você começa a ver, e aí você começa a enxergar o outro de uma forma com empatia, porque não é se colocar no lugar dele. Você não tem como se colocar no lugar do outro. Você não viveu, você não vai conseguir. Mas você tem que ter empatia pelo aquilo que ele está vivendo. Porque, às vezes, para você, aquele problema, você passou por um problema muito semelhante, para você foi tão corriqueiro e tão nada, e para ele tá um problema tão grave na vida dele que você tem que ter empatia e não diminuir isso. Então, eu acho que essa forma com que a gente tem hoje de enxergar o próximo e respeitar o próximo tem feito com que a gente evolua nas outras coisas também, entendeu? Enquanto para nós mesmos, de se dar o direito olha, eu me dou o direito de pôr isso em mim, de comprar isso pra mim, de experimentar isso, de não sei o quê. Que muita gente antes não se dava esse direito, porque fala, não, imagina, isso não é pra mim. Não, isso aí não é pra mim. Não vou nesse lugar, porque esse lugar deve ser caro, não é pra mim. E não é assim, né? É empatia cultural, né? É uma empatia de você aceitar também a cultura do próximo e querer conhecer, por que não? Entende? Eu acho que a gente tá aí nesse caminho evolutivo, né? E nesse caminho o Brasil caminha também no mercado de vinho. No mercado de vinho. A gente percebe, eu sou completamente leiga, gosto muito de vinho, mas a gente percebe uma ascensão muito grande do mercado nacional. Tanto aqui no mercado interno, mas como também... A gente começou agora, né, ter uma denominação de origem aqui. Explica pra gente o que é denominação de origem, porque na hora que você me falou, eu falei... Então, denominação de origem é quando você tem uma área delimitada, né, e você mapeia. Por exemplo, quando você vai produzir vinhos que num lugar que a legislação não tem denominação de origem, esse produtor, às vezes ele produziu e a safra dele não foi tão boa. O que ele vai? Ele pega e compra da vinícola do fulano, do Zé e do Chico, traz para dentro do empreendimento dele e faz o vinho dele. Mas aquelas uvas não são especificamente daquela área dele, podem vir de outras áreas. Tá. E aí não tem denominação de origem. Entende? Então, é muito importante a denominação de origem. E a gente está começando isso agora aqui no Brasil, a ter essa denominação de origem. Quando começou a sair essa legislação, eu fiquei bem feliz. Eu falei, olha que legal, estamos evoluindo, né? A gente tem algumas uvas que são de origem do Brasil, que são mais cultivadas aqui, de algumas regiões. Olha, o Cabernet Sauvignon é uma uva cultivada no mundo inteiro. Todas as vinícolas você vai ver o Cabernet. Porque o Cabernet, ele serve para fazer blend, ele serve para ser varietal, ele é uma uva que se identifica e se molda em cada solo. Então, ele vai que vai. Mas nós temos produzido aqui agora também o Malbec, que está relativamente indo bem. O próprio Taná, né? Então, eu acho que a gente está tendo uma crescente aí bem interessante sobre a
a uva nacional. Nós não temos uma uva nossa, né? Uma produção exclusiva não temos, brasileira. mas a gente está evoluindo bastante. Eu trouxe até uns vinhos aí, a hora que você quiser, eu posso até falar um pouquinho deles, sobre as uvas próprias do país, né? Que isso é muito legal, né? Só vamos encerrar essa parte do Brasil, que eu acho super curioso, né? Eu ouvia muito, antigamente isso, que o Brasil não tinha solo nem clima para cultivo da uva. Pelo jeito, não, né? A gente está cultivando no Nordeste. Eu ia falar isso agora. A gente tem algumas cidades, algumas regiões muito tradicionais no Nordeste. Eu fiquei sabendo recentemente disso. Sim. Claro que não é todo solo que é produtivo, mas se você tiver uma uva que se adapta naquele solo, vai que vai, entendeu? A uva vai. Você vê que nós temos os vinhos africanos são para mim, um dos mais aromáticos que tem. E é na África do Sul. Na África do Sul inteira ou é nos... Não, só na África do Sul só mesmo. Num Tá. pedacinho assim, que faz um link ali com 2 oceanos, que eu não lembro o nome deles agora, né? Mas É naquela... só um detalhe. É só um detalhe. bobagem. Você trouxe algum sul-africano aqui? Então, que você acabaram trouxe que pra não gente? separaram. Eu tô olhando aqui agora e não separaram pra mim no escritório, no restaurante. Eu queria ter trazido um pinotage, porque o pinotage africano é uma uva da África, desenvolvida na África, que foi pego da Pinot Noir com a Hermitage. A Hermitage ou Cinsault, é a mesma uva, e eles fizeram uma videira. Olha. E aí virou a pinotage. E a pinotage é uma uva muito gostosa para quem gosta de vinho com mais sabor e com mais aroma. Para mim ele fica até um pouco doce, porque eu sou chegada naqueles vinhos mais secões Aquele mesmo, que amarra, né? Aqueles que amarra, potente, né? Nervoso igual eu, nervoso. Então, eu sou mais chegada nesses. Mas o pinotage é uma uva maravilhosa. Então, assim, não tenho medo de provar um africano pinotage, porque é a uva deles e é top, é legal. E eles não são tão caros, né? Não são, isso que é muito eu legal. Já percebi isso, eles não são tão caros. E eles têm uma legislação bem firme com relação a solo, é muito legal, eles são bem organizados. E eles não são considerados novo mundo, é considerado velho mundo, porque São considerados velho mundo? São. Olha. A África produz vinho há muitos anos. E chegou um momento que parou, até por conta de um problema político, e depois retomou a produção. Então, eles nem são considerados novo mundo. Eu confesso que eu conheço há alguns poucos anos, acho que uns 5 anos, eu conheci um vinho sul-africano. E eu gostei muito. Me apaixonei. Mas vamos falar do que você trouxe pra gente aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe aqui um chileno, tá? Carmener, a uva Carmener do Chile. Quando você vai falar de Chile, você fala da Carmener. Eu adoro Carmener. E eu vou te falar, a Carmener não era nem pra existir. Jura? Juro. Mas por quê? A Carmener, ela era uma uva europeia. E lá na Europa teve um evento que chama a Fluxera, que estava acabando com todas as uvas, uma praga. Aí, o que eles fizeram, esses produtores europeus? Cataram algumas videiras e trouxeram para a América do Sul para replantar, para fazer um estoque, enfim, para não perder tudo. E a Carmener não era nem para ter vindo, porque eles falavam assim, é uma uva de cascadura, é uma uva de maturação ruim, é uma uva que não dá sabor, então nós não tinha interesse na produção. E acabou se plantando as videiras lá no Chile e tudo mais, e em determinado momento veio um enólogo francês, e olhando assim as plantações, viu uma folhagem meio amarelada. Aí ele falou, o que é aquilo? Aí o cara falou assim, salvo engano, Merlot. Aí ele falou, não, isso não é Merlot. Não, é Merlot, que a gente só tem Merlot, Cabernet e tal. Não, catou uma amostra e levou, então, para o laboratório na França, e viu-se que era a Carmener. Aquela que sobrou, aquela heroína que Aí o Chile falou, pá, achamos então, tava produzindo vinhos com outro nome de uva. Nossa. Aí falou, pá, achamos o nosso vinho, achamos o foco ali, o nosso nicho. E aí começaram a fazer a Carmener, e é um vinho suave, porque é uma uva que realmente ela não é tão emblemática, ela não tem tanto aroma, ela não tem tanto sabor, ela é uma uva mais
mais leve, e acabaram produzindo a Carmener nisso. A única coisa que eu não gosto muito do Chile, da questão de legislação deles, é que tem que ter 70% da uva para ela ser considerada uma varietal. Então, eles podem misturar 30% de outra uva ali e ela não ser uma 100% Carmener. Acho difícil uma 100% Carmener por conta do problema da uva mesmo, né? Da casca e tudo mais. Então, acaba que 30% liberam para pôr outra, mas você toma como se fosse uma varietal Carmener. Tá? Então, a Carmener virou aí o sucesso do Chile por conta disso. Ai, gente, eu adoro, sabia? Porque eu acho suave. Toda vez que eu vou iniciar uma degustação, um jantar, eu gosto de começar por ela. É, porque é uma coisa de entrada mesmo e assim, e atende todos os paladares, né? É, isso que Você eu não falar. cria Ela é muito problema. democrática. Ela é muito democrática, é. Que mais que temos Bom, aqui? aí eu falei então já da Zinfandel, que é americana, que a gente planta lá na Califórnia, então é uma uva específica deles lá. Deixa eu ver aqui. Então. Aí eu trouxe, obviamente, né, um Malbec argentino, né? A uva Malbec se você vai falar da Malbec, você fala da Argentina, né? Então... Já associa diretamente. Você já associa. Então, assim, o foco. Comprar um vinho argentino? Malbec. Vou comprar um vinho americano? Uma Zinfandel. Vou comprar um vinho chileno? Um Carmener. Porque você não vai errar. Vou comprar um vinho uruguaio? Aí eu trouxe o Taná. O Taná, essa uva aqui, nós temos uma tabela de intensidade de uvas. Ela é a última, mais intensa, que tem mais tanino, por isso que ela chama Taná. Olha, faz muito sentido. E ela tem muito resveratrol. Então, isso significa que faz muito bem. Eu sempre falo pra todo mundo, gente, toma uma taça de Taná por dia, que vai dar super certo. Antioxidante puro. Uau, sucesso, entendeu? Taná. Mas ela já não é pra todos os paladares. Não, porque ela é bem concentrada, bem potente, bem intensa, entendeu? Então, a Taná é muito legal por isso. E aí, eu trouxe a Garzón, que é uma vinícola famosíssima no Uruguai. Então, não tem pra onde errar ela, né? Adoro. E aí, vocês perceberam que é Skull Crepe. E aí tem um preconceito disso, né? Pois não é, uma bobagem. Não é rolha, meu Deus, o vinho não serve. Bobagem, porque o Skull Crepe, na verdade, são para vinhos que você vai tomar rápido, não são para os vinhos de guarda, né? São os vinhos que você vai comercializar com giro. E isso também é uma questão de ecológica, né? A gente tem aí evitado o uso da cortiça, até por conta da dificuldade de encontrá-la, né? Então, eu acho que... É uma tendência, então. É uma tendência, principalmente no Novo Mundo, né? Então, se você procurar países da Austrália, raríssimos vinhos você vai ver de rolha. É tudo Skull Crepe, né? Agora, se você vai por um vinho de guarda, que é um vinho que tem que ficar mais tempo lá dormindo e tal, para depois você tomar, obviamente tem que ser de rolha. Porque a rolha, ela ajuda na conservação, é isso? Isso, né? Então, aí existe uma condição de como você vai deixar, que tem que ficar assim. Existe uma questão de temperatura, porque se ficar muito assim, encharca a rolha e aí isso não vai deixar oxigenar o vinho e estraga. Então, se você ficar assim, vai secar a rolha, estraga o vinho. Então, tem que ficar bem por isso assim. As adegas, existem as adegas apropriadas. Antigamente, eu vi muita adega que era inclinada. É para vinhos que vão sair de rápido, né? São vinhos que você não vai deixar ali por muito tempo. São vinhos para tomar rápido. Agora, vinhos de guarda, esses assim, você tem que botar eles bem retinho mesmo, bonitinho, organizadinho, né? Para não dar ruim. Aí, eu trouxe esse que eu tinha falado para vocês da Eslovênia. Ele tá escrito aqui Quercus. Quercus é a marca dele. Não. Quercus é o carvalho deles. Poxa. O Quercus é uma árvore gigante. Você já viu esses barris que depois vira até casa? Sim, são enormes. É Quercus. Não é carvalho francês, não é americano, é Quercus. Quercus é uma árvore gigante que só dá numa floresta da Eslavênia, que chama Eslavênia Floresta, tá? Do lado da Eslovênia. Tá. Então, os vinhos da Eslovênia, a maioria deles, são feitos com guarda no barril de Quercus. Então, um vinho eslovênio, ele não vai ter aquele sabor de carvalho acentuado, mas ele vai ter a potência da guarda, porque ele ficou na Quercus, e a Quercus não tem aquele cheiro de madeira, entendeu? Sim. Então, eu amo o vinho da Eslovênia por causa disso, porque é um vinho de guarda, é um vinho potente, mas ele não tem aquela concentração tão forte, porque é feito nesse tipo de barril. E é um vinho fácil de encontrar? Eu não sei se é um vinho fácil de encontrar, não. Eu acho que você não encontra ele em todo lugar, não. No vinho você encontra fácil, porque eu gosto muito, então eu tenho. Mas eu acho que você acaba encontrando na internet. Hoje na internet é tranquilo, né? Se você digitar lá Quercus, eu acho que não vai ter problema. Mas é muito, muito interessante.
E é isso. Gente, a gente vai ter que acabar às 9? Jura? A gente tem 3 minutos pra acabar. Eu não acredito nisso. Acho que foi o bate-papo mais rápido. Não sei se é porque a gente tá tomando vinho. Né? Porque só eu falei. Ué, mas você é nosso convidado. Eu não deixei você falar. Mas eu vou falar o que de vinho? Só vou tomar. Gente, vocês não podem deixar eu vir aqui, não. Porque eu fico falando sem parar de vinho. Vou ficar falando aqui. A gente tem 3 minutos. Tá bom. Fala pra gente. Fala. Eu sei que lá no Vinum, é assim que eu falo? Existe a degustação dos vinhos. Existe. Então as pessoas podem ir lá conhecer. Explica pra gente, porque eu acho que é super interessante, depois de uma aula dessa, a pessoa ir conhecer, né? A pessoa quer provar. Às quartas-feiras, por exemplo, hoje, a gente tem degustação taças e tapas. São 3 taças de vinho com tapas, que são umas entradinhas para harmonizar. Então são 3 vinhos diferentes. Geralmente é um tinto, um branco, um rosé, de países diferentes, para você poder sentir isso. Às sextas-feiras tem o meu xodó, que é o rodízio de vinhos. O rodízio de vinhos, ele engloba 9 rótulos de países diferentes, e eu sempre coloco uma ordem para você seguir na degustação. Então, você vai sempre degustar do mais tranquilo até o mais forte, e você pode degustar isso à vontade a noite inteira. Não tem limite? Por um preço fixo. Não tem limite. É igual rodízio de vinho, de pizza, mas é de vinho. E aí, você pode degustar isso a noite inteira. Eu acho muito interessante quando a pessoa quer aprender mais sobre vinho e não sabe direito ainda a uva que gosta, porque aí eu coloco um monte de uvas variadas. E aí não é só o rodízio, não é igual uma pizza. Calabresa. Não, a pessoa explica o rótulo. Sim. Ali a gente tem uma explicação. A gente tem o descritivozinho que a pessoa recebe na mesa, e depois a gente tem o nosso sommelier, os nossos outros garçons também que já são treinados, tudo para poder estar ajudando, explicando e tal. E a gente tem as degustações que a gente faz, que é a imersão no mundo do vinho, que eu faço esporadicamente, gostaria de fazer mais, mas não tenho esse tempo. Mas quando tem, é muito interessante. E você divulga isso onde? Para as pessoas saberem, te seguir, e quem quiser participar? Eu divulgo na página do Vinum, no Instagram. Qual que é o Instagram? É o Vinum Wine Bar. O vinum é vinho em latim. Porque eu sou advogada, eu tinha que botar o nome de latim, né, gente? Não tem jeito. O negócio tá tudo conectado aqui, tudo gente. Conectado. Então eu botei Vinum Wine Bar. Aí clica lá, segue a gente. Sempre tem umas coisinhas novas, muito interessantes. E nossos pratos também. A comida é boa também.